Oi, minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem simples, daquela que te deixa com uma carinha assim de saudável e bonita, mas sem muita produção, sabe? É uma maquiagem mais aí para quem tá começando, para quem não tem muita experiência, fica uma opção aí para você ficar mais bonitinha aí no teu dia a dia. Então, se tu já gosta desse tipo de assunto aí de maquiagem, já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, tá? E não perde nada. Também, se quiser me seguir lá no meu Instagram, é @taempromoção. Lá eu tô sempre mostrando pro pessoal os produtos que eu tô testando e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá conferir esse passo a passo dessa maquiagem? A primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar qualquer maquiagem é hidratar meus lábios, porque depois eu vou passar um batom por cima ou no caso de hoje, uma cobertura mais natural que é um tinte. Então eu já gosto de deixar meus lábios hidratados e o produto fazendo efeito aí. E o que eu passei agora foi o da Renew, até já tem post aqui dele, vou deixar aqui em cima linkado para vocês verem. Então eu começo a maquiagem fazendo uma misturinha aí de duas bases, que hoje eu vou usar a Hyaluronic, que é mais hidratante, e a Matte Effect. As duas são do Boticário, eu já falei sobre a Hyaluronic, já tem post dela, para quem quiser saber mais. Eu misturo essas duas bases e faço uma camada fina no meu rosto, porque no dia a dia, numa maquiagem mais natural, eu gosto de um acabamento mais não tão grosseiro, assim. Eu tento fazer um efeito assim de que é como se a pele fosse minha mesmo, né? É claro que quem conhece aí maquiagem vai ver que eu tô maquiada e tal, mas eu gosto de fazer uma cobertura mais fininha. Então eu pego um pincel Kabuki, esse que eu tô usando aí é da Love Beauty, e aplico dando batidinhas, espalho pelo rosto. Lembrando, claro, que sempre tu vai procurar a base que for para o teu tipo de pele. Se tu tem a pele oleosa, é bom tu usar uma base mate, né? Aí eu fiz uma misturinha das duas, porque uma é mais hidratante, a outra é mais mate, então fica um meio termo bacana aí pro dia a dia, tá? Então tu procura uma base aí que seja boa pro teu tipo de pele, também a cobertura que tu goste, porque eu sempre digo que a maquiagem a gente tem que se sentir bem, né? Então eu acabo fazendo essa cobertura mais natural, mas também se tu gosta de uma base que seja um pouco mais pesada ou quiser construir duas camadas, tu que vê aí na necessidade do teu gosto, tá? E outra coisa que eu também gosto de lembrar é a preparação de pele. Lava bem o teu rosto com o teu sabonete próprio pro teu tipo de pele, né? Passa o teu hidratante, o teu filtro solar antes de passar a maquiagem, que os cuidados com a pele também são bem importantes aí pra gente também, né, fazer a maquiagem, mas fazer o skincare aí, cuidar da nossa pele, tá? Então eu vou aplicando, dando batidinhas e espalhando a base por todo o meu rosto. Não esquece também de aplicar um pouquinho do resto que tem no pincel, puxa um pouco pro pescoço para não dar aquele efeito de máscara, né? Para não a pessoa olhar para ti e não saber exatamente onde acaba a base, e também nos cantinhos da orelha, porque isso daí não dá aquele efeito assim que a pessoa sabe aonde que termina a base, né? Fica tudo esfumado e fica tudo bem natural. Chegou a hora agora de preencher as sobrancelhas, né? Como eu tenho as sobrancelhas bem ralinhas, eu não gosto de pesar muito a minha mão na sobrancelha. Mesmo quando eu vou fazer uma maquiagem elaborada, eu gosto delas mais naturais, né? Então, eu gosto muito de uma paletinha da Candice Berenice, que eu já falei dela lá no blog. Ela tem duas cores, a clarete e a escurete. No meu caso, eu tenho a clarete, né? Ela vem com duas sombras opacas, e eu gosto muito dessa cor da paleta porque é um marrom assim que dá muito certo para minha pele. Tem um marrom mais claro e um marrom mais escuro, e vem uma pastinha também. A pastinha eu só uso mais quando vou fazer uma maquiagem mais pesada. Mas as duas sombras eu acabo misturando aí. Uso a mais clara da paleta, geralmente mais pro início da sobrancelha, e mais pro finalzinho eu uso o tomzinho mais escuro, mas eu procuro não pesar muito, até porque a maquiagem ela vai ser mais leve, então não tem necessidade de pesar muito na sobrancelha, tá? Mas aí tu vê aí do teu gosto como é que é a tua sobrancelha e adapta aí pra tua necessidade. Agora chegou a hora dos olhos. Eu procurei, como a maquiagem é uma maquiagem para o dia a dia, eu procurei não usar muitos produtos. Então eu vou pegar o próprio contorno, pó de contorno, esse é o da Bruna Tavares,
E peguei um pincel da Vult de esfumar número 15, peguei esse produto e eu vou aplicar ele aí em todo minha pálpebra superior, né? E marcando bem o côncavo. Eu gosto muito desse efeito porque ele deixa o meu olhar bem natural, né? Porque como ele é o pó de contorno, então ele não dá muito contraste, ele não chega a ser um marrom assim que chama muita atenção e fica muito dramático. Fica uma coisa bem natural, né? E eu vou ali espalhando pelo minha parte superior dos olhos. Só cuido ali com as bordinhas para dar uma esfumada, para não ficar nada marcado, né? E também eu gosto desse efeito porque chega a dar uma profundidade assim no meu olhar, né? Quando a gente tá sem maquiagem nos olhos, parece que o olho ele fica meio inchadinho na parte de cima, pelo menos o meu é assim. Então vocês observem como às vezes quando a gente passa um marronzinho, por mais que ele seja clarinho e sutil, isso já dá uma profundidade no olhar. Então eu gosto muito desse efeito e hoje para não usar muitos produtos como uma sombra e tudo mais, então eu achei bacana aí deixar essa opção de usar o próprio contorno como sombra, tá? Na maquiagem tem isso, mas também se tu quiser aí, adapta para o teu tom de pele, ou pode usar um marronzinho mais claro, vê um marrom que fica bom aí pro teu tom de pele e adapta conforme tu gosta, tá? E agora eu vou usar um lápis bege que eu gosto de usar abaixo da sobrancelha. Apesar da nossa maquiagem ser uma maquiagem simples, eu acho que esse é um passo que dá toda a diferença na maquiagem, sabe? Aquela arqueada na sobrancelha. Então eu passo o lápis e depois eu vou esfregando nas bordas com o dedo para tirar a marcação. Eu gosto muito desse efeito porque já dá uma levantada no olhar e uma levantada na sobrancelha, sabe? É um efeito assim bem sutil, mas que na minha opinião faz toda a diferença aí na deixa a minha sobrancelha mais arqueada, sabe? Aí eu vou passando o dedo para não deixar marcado, até porque depois a gente vai vir com uma sombra por cima para dar uma esfumada em tudo isso que a gente fez agora. Logo em seguida, eu pego o mesmo pincel que eu estava usando para esfumar o contorno nos meus olhos e eu dou ali uma esfumadinha nas bordas do esfumado. Essa é uma preocupação que eu tenho assim para nunca deixar nada marcado, sabe, gente? Volta e meia eu pego esse pincel aí e dou uma esfumadinha para não deixar nada assim muito marcado, tá? Deixar tudo sempre bem esfumadinho que fica bem mais natural. Agora eu vou passar uma sombra embaixo da sobrancelha, bem onde a gente colocou aquele lápis bege. Ela tem um pouquinho de cintilância essa sombra e ela é da minha paleta Naked. É uma cintilância bem sutil, eu acho que fica bem bonita, é um detalhe, tá, gente? Quem não quiser, pula esse passo, ou então se tu tiver uma sombra opaca também quiser usar, fica bacana também. Eu gosto de aplicar ali também na entradinha dos olhos, porque acaba dando uma clareada, assim, como ela tem um pouquinho de cintilância essa sombra, parece que abre um pouco mais o olhar quando eu uso uma sombra cintilante ali na entrada dos olhos, tá? Então eu também gosto de aplicar com o mesmo pincel, eu vou ali e aplico na entradinha sem segredo, tá? Agora, com um pincel lápis, eu vou pegar o mesmo pó de contorno e vou aplicar ali um pouco abaixo da minha linha d'água, tá? Na parte inferior dos olhos, porque eu acho que isso dá um acabamento legal aí, dá uma marcada no olhar a mais e um acabamento para maquiagem, mas também não deixa aquela coisa marcada como se eu usasse um lápis, sabe? Se eu estivesse usando um lápis, mesmo que fosse um lápis marrom, ficaria mais marcado. E assim não, com essa sombra parece que já fica tudo meio esfumado assim e dá um toque a mais aí na maquiagem. Também se tu não gostar desse passo, tu pode pular, né? Mas como eu disse, eu acho que dá um acabamento na maquiagem e fica interessante depois que a gente aplicar o corretivo, vai ficar um efeito bem bonito aí e bem mais acabado. Agora chegou a hora do corretivo e eu tenho gostado muito desse corretivo da Quem Disse Berenice, que é o Aqua Hidratante. Eu já fiz resenha dele aqui, também já tem vídeo dele, vou deixar linkado aqui em cima para quem quiser dar uma olhadinha. Eu vou fazendo um triângulo invertido aí para iluminar abaixo dos olhos, né? E eu gosto muito desse corretivo para o dia a dia porque ele tem uma cobertura leve e fica super necessidade do dia a dia, sabe? Eu não vejo necessidade no dia a dia estar usando um corretivo muito grosso. E aí eu vou dando batidinhas assentando o corretivo, procuro não arrastar muito para não tirar o produto de baixo, dando batidinhas aí. Eu também apliquei um pouquinho no topo do nariz, mas isso aí é opcional.
tá? E eu gosto de usar esse corretivo porque ele tem uma cobertura bem leve aí pro dia a dia, ele não pesa. Eu continuo aí espalhando o corretivo e é bem importante não concentrar o corretivo só na região da olheira. É legal descer um pouquinho e fazer esse triângulo invertido porque tu acaba iluminando uma região maior do teu rosto. E se você passar o corretivo somente na olheira, acaba evidenciando ainda mais aonde que tu tem um problema que tu quer esconder, né? Então por isso que a gente desce um pouquinho a mais aí com o corretivo e eu tô cuidando ali para não invadir muito a parte da sombra. Se tu sentir que tu invadiu um pouquinho ali da parte da sombra, tu pode voltar com o teu pincel de esfumar e dar uma ajeitada, tá? Eu tento cuidar para não invadir muito ali a questão da onde eu passei aquela sombra abaixo do olho. Mas se tu vê que tu fez isso, tu volta com o pincelzinho ali. Agora vamos para o contorno. Eu vou usar um pincel que é próprio para contorno, ele tem um chanfradinho, né? E eu gosto muito de usar esses dois contornos aí da Bruna Tavares, eles misturados. Um é o Top Chic e o outro é o Brown Sugar. Essas duas cores, uma é um pouquinho mais laranjinha, a outra é um pouquinho mais acinzentada. Eu faço uma misturinha, tiro o excesso na minha mão, sempre, tá, gente, antes de aplicar. E daí eu vou aplicando ali abaixo do meu ossinho, ali onde eu quero marcar para dar uma esmagrecida, como eu costumo dizer. E o contorno é bom porque ele devolve essas áreas de sombra que a gente tem no nosso rosto naturalmente. Como a gente passa a base, a gente deixa o nosso rosto muito uniforme e muito sem sombra, né? É onde que o contorno pode vir aí para te ajudar a devolver as sombras naturais do teu rosto. Então, tu tem que ver aonde que tu tem necessidade de aplicar esse contorno. Eu gosto muito de aplicar dessa forma aí, como vocês estão vendo, que já dá uma esmagrecida aí. Então, tu tem que ver aonde que tu quer aplicar para esconder, tu aplica para ir para trás, tu aplica o contorno, tá? E aonde que tu quer, onde tu iluminar é onde vai para frente. Então tu pensa aí aquilo que tu quer colocar para trás, tu aplica o contorno, e aquilo que tu quer que venha para frente, tu aplica o iluminador. Isso é muito importante você conhecer o seu rosto para poder fazer o contorno certo, porque o contorno que vai servir para mim não necessariamente vai servir para ti. Então tu tem que começar a observar o teu rosto no espelho e ver aonde que tu pode aplicar o contorno, vai fazendo testes até tu achar aí a forma ideal de se contornar, tá? Eu não gosto muito no dia a dia de aplicar contorno no nariz, tá? Eu acho que fica meio forçado, assim, não fica muito bom. Mas se tu gosta, aí tu pode fazer no teu nariz também tranquilamente, tá? Ver da tua necessidade que tu sente bem. Gosto também de aplicar um pouquinho no topo da minha testa aí, nos cantinhos, para dar uma diminuída aí na minha testa, que também é de presença. Então eu gosto de aplicar um pouquinho aí para dar uma disfarçada aí no tamanho dela, mais nos cantinhos. Agora nós vamos pro blush, que é aquele momento da corzinha de saúde. Eu vou usar um blush da Candice Berenice, de uma cor assim bem rosinha, que eu acho que combina com o meu cabelo, com o meu tom de pele. Mas tu vê aí o blush que tu tem que combine com o teu estilo aí. E usa nas maçãs, principalmente eu gosto de usar bem em cima da maçã, que dá esse efeito assim de saúde mesmo, daquela que toma sol, que se alimenta bem, dá esse efeito assim bem natural, né? Procura também esfumar esse... Tudo tem que estar bem esfumado, né, gente? Mas o blush também, principalmente, porque senão parece que a pessoa levou a chinelada na cara, né? Então, esfumando bastante aí, se tu vê que tu pesou muito a mão, pega um pó compacto, passa para esfumar, tá? O importante é ficar tudo bem natural. Agora vem um dos itens mais importantes dessa maquiagem do dia a dia, e uma maquiagem simples pra mim, que é a máscara de cílios, tá? Tô usando essa da Essence, que eu tenho gostado bastante do efeito dela. Como a gente tá totalmente assim, mais natural, eu gosto de caprichar bastante na máscara de cílios, porque eu acho que isso faz toda a diferença no olhar, tá? Então eu não economizo nesse quesito da maquiagem. Eu faço aí uma camada bem boa, depois eu vou fazer uma segunda camada, porque eu acho que como a gente tá toda assim mais natural, não tem nada brilhante, não tem nada que chame muita atenção na nossa maquiagem, eu acho que a gente pode sim dar uma pesada aí na máscara de cílios, porque
é uma coisa que valoriza muito a maquiagem, são os cílios, né? Eu não posso reclamar, graças a Deus, que eu tenho cílios bem grandes, bem bonitos, então eu gosto de caprichar bastante. Mas, como eu falei pra ti, vai do teu gosto, vai aí da tua intenção, usa a máscara de cílios que tu mais gosta, aquela que te deixa mais bonita aí, e eu vou aplicando, sempre fazendo movimentos de zigue-zague, né? E vocês podem ver a diferença aí de um lado com máscara para o outro que não tem máscara, como dá total diferença aí. Então é um quesito na maquiagem que dá muita diferença, é a máscara de cílios, né, gente? Eu aplico também um pouquinho embaixo, tá, gente? Eu não gosto muito de aplicar muita máscara embaixo, porque eu acho que acaba pesando demais no olho, assim, fica meio pesado. Mas também, como eu falei, se tu gosta de passar embaixo, tu passa embaixo. Essa máscara também que eu tô usando não é uma máscara prova d'água, tá? Ela é uma máscara daquelas que saem com demaquilante normal. Então, eu gosto muito de fazer esse movimento de zigue-zague olhando para baixo. Até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só explicando como eu aplico a máscara, né? Para quem aí não tem muita experiência. Isso aí a gente vai pegando com o tempo, né? E com a experiência a gente vai vendo que tipo de máscara que é melhor para o cílio da gente. Também tu tem que ver qual é a máscara que tu gosta mais, que é uma alongadora, que é com volume, tá? Então tudo isso depende do teu cílio, da tua necessidade, tu vê aí aquela que tu mais gostar. Olha a diferença, gente, de um olho com e o outro sem. É gritante, né? Então por isso que eu digo que é um passo que eu simplesmente amo valorizar os meus cílios, tá? Que eu acho que dá toda a diferença aí numa maquiagem. Daí eu vou aplicando aí no outro olho, né? E vou fazendo aqueles movimentos de zigue-zague, passando em todos os cílios. Vou fazer 2 camadas nos 2 olhos. Eu acho que mais camadas nessa máscara não fica bom, porque acaba grudando muito os cílios, tá? Então eu acabo fazendo só 2 camadas. Mas tu deve conhecer a tua máscara aí, ver quantas camadas que tu gosta, e aí tu vai aplicando ele do teu jeito. E agora o grande finale dessa maquiagem, que poderia ser um batom, mas eu resolvi trazer para vocês a opção do tinte. Esse tinte aí é da Eudora, o Soul Tint, também já saiu o vídeo dele, post dele aqui, tá? Então eu vou deixar tudo para vocês, quem quiser saber mais sobre esse produto. Ele dá uma corzinha nos lábios, tá? Sem deixar nada muito gritante, muito marcante. Eu gosto dessa opção aí pro dia a dia. Quem é mais discretinho aí pode fazer uma camada. Quem gosta da boca mais marcada dá para fazer 2 camadas. Quantas camadas você quiser aí. Mas eu gosto desse produto porque ele dá um ar bem natural e bem saudável, né? Então vocês podem ver aí que tu poderia usar aí um batom mais clarinho, um batom, né? O batom acho que aí é pessoal, né, gente? Mas como eu fiz uma maquiagem mais simples, mais dia a dia, eu procurei uma opção mais natural para mostrar aqui para vocês, tá? Mas use o que você gostar mais. Então esse é o resultado final da maquiagem, tá? Como eu disse, uma maquiagem simples, que não usa tantos produtos assim, tá? Para mostrar para vocês que é possível fazer uma maquiagem simples, que te deixa mais bonita, que você possa usar aí no seu dia a dia, para o trabalho, ou mesmo para estar aí de bem com a vida consigo mesma, tá? Use os produtos que você tem em casa. Essa foi somente a minha opção para dar uma ideia aí para vocês, para quem está iniciando. Espero ter te ajudado. Se tu gostou do vídeo, por favor, clique em gostei aí para mim, te inscreve no canal, ativa as notificações para tu não perder nada, que a gente sempre tem vídeo uma vez por semana, tá? E também, se não conhece lá, o meu Instagram é @taempromoção. Lá nos meus stories eu tô sempre mostrando pro pessoal os produtinhos que eu estou usando, aquilo que está dando certo e aquilo que também não tá dando muito certo, eu conto por lá, tá certo? E no mais, agora eu quero saber de ti, como é que tu faz a tua maquiagem básica? O que tu gosta de usar no teu dia a dia? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!